Você sabia que casar pode te fazer prosperar financeiramente? Exatamente, presta atenção nisso aqui. Você já reparou que tem gente que até ganha um salário legal, trabalha a vida inteira, mas nunca prospera? Enquanto tem gente que nem ganha tão bem assim, mas constrói patrimônio, tem casa, carro, viaja. E sabe qual a principal diferença entre essas duas pessoas? Na grande maioria das vezes, não é o salário que elas ganham, e sim com quem elas dividem a vida. Isso mesmo que você ouviu. O casamento pode ser um dos maiores investimentos que você pode fazer na sua vida. Ou, dependendo do modo que você tratar o casamento, pode ser uma das piores coisas que você vai fazer na sua vida. Mas eu tenho certeza que você não vai fazer esses erros e vai ser a melhor coisa que você vai fazer. E hoje eu tô aqui para te mostrar como você vai fazer para o seu relacionamento se tornar uma sociedade de sucesso e prosperidade financeira. Bom, nos próximos minutos eu vou te mostrar por que casais que têm organização financeira enriquecem mais rápido do que casais que não têm, e até mesmo que pessoas solteiras. Os 3 principais erros que fazem casamentos virarem dívida. Outro ponto que eu vou mostrar aqui também é como dividir as contas sem dar briga. E sim, eu sei, parece que é impossível, mas é possível sim. Eu vou dar aqui uma fórmula para vocês fazerem. E por último, um método simples para vocês dois construírem riqueza juntos, mesmo ganhando pouco dinheiro. Então, se você é casado, tá namorando ou é solteiro e acha que casamento só estraga a vida financeiramente, fica até o final, porque o último bloco eu tenho certeza que vai fazer todo sentido para sua vida. E principalmente como você enxerga o dinheiro dentro de casa. Bom, vamos lá. Falar de dinheiro dentro de casa é difícil, eu tô ligado. Deixa aqui nos comentários quem de vocês já teve alguma discussão, mesmo que seja leve, por causa de dinheiro. Provavelmente já aconteceu essa situação que uma das pessoas do casais, talvez até você mesmo, queria juntar dinheiro, começar a investir, e o outro quer só comprar coisas parceladas em 12 vezes sem juros. Aliás, que fique bem claro que sem juros é a maior mentira que já te contaram, tá? Primeiro que se fosse sem juros, eles não iam te dar desconto no Pix. E outra, que se você juntar essas parcelinhas que você tá pagando aí, 12 vezes, quando você vai ver, já foi seu 13º todo só nessas parcelinhas. Mas enfim, segundo pesquisas do Banco Central, a maioria dos casais não tem um planejamento financeiro em conjunto. Normalmente, cada um cuida do seu, sem combinado, sem nada do tipo. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque o casamento não é só sobre amor. É claro, amor é a parte mais importante. Mas não é só sobre isso. O casamento também é uma sociedade. São 2 pessoas, mas um só objetivo. Vocês dois juntos são como se fosse uma empresa. E uma empresa sem um objetivo claro, sem um plano, sem reunião, ela está caminhando para quebrar. E bom, se você se identificou, fica aqui comigo, porque agora eu vou te mostrar como sair dessa situação. Pensa no seguinte, quando você é solteiro, você segura a casa inteira sozinho. Você paga aluguel, luz, água, internet, tudo sozinho. Agora, quando você forma uma dupla, quando você casa com uma pessoa que te ajuda financeiramente de verdade, você divide esses custos fixos com outra pessoa e aumenta a sua possibilidade de guardar dinheiro. E eu falo isso por experiência própria, tá? Desde que eu comecei a namorar com a minha noiva, eu lembro que eu já comecei a guardar mais dinheiro. E eu e ela, quando começamos a namorar, ganhávamos o salário mínimo. Bom, eu morava com meus pais, então não se encaixa muito nessa situação que eu vou te apresentar agora. Mas imagina 2 pessoas solteiras, cada uma morando na sua casa. São 2 aluguéis, 2 contas de água, 2 contas de luz, 2 contas de internet. Agora, se os dois se juntam, o que acontece é que as contas normalmente não sobem muito mais, só que agora tem 2 pessoas para dividir e pagar elas juntas. E esse dinheiro que sobra, se for direcionado corretamente, pode virar investimento, pode virar reserva de emergência, enfim, depende da situação que você se encontra. É que nem aquele ditado, um só carrega o piano, 2 carregam e ainda dançam pelo caminho. Só que nesse caso o piano é os boletos e as contas de casas que são fixas. E a parte de dançar é os investimentos, tá ligado? Eu acho que vocês entenderam. Mas chegou uma parte muito importante. Dividir as contas não é a mesma coisa que dividir as responsabilidades. Porque aqui tá um dos maiores perigos que você pode cometer. Então presta atenção nesse próximo ponto que eu vou te passar. Aqui vão os 3 maiores erros que você pode estar cometendo no seu casamento. Então presta atenção nisso aqui, que isso aqui vale ouro. Primeiro e mais importante, não conversar sobre dinheiro, porque eu tenho certeza que vocês já conversaram sobre time de futebol, onde ela quer viajar, qual vai ser o nome do filho de vocês, mas aí nunca conversa quanto que cada um ganha, quanto que cada um deve no cartão, se alguém tá pagando algum empréstimo e tá apertado financeiramente. Isso é a mesma coisa de você comprar uma empresa sem saber o quanto que ela deve, quanto que ela tem em caixa. Isso aí pode dar um problema grande, rapaz.
O segundo erro também muito comum é misturar tudo sem organização. Sabe aquele casal que joga tudo numa conta só, paga tudo naquela conta, não sabe quanto cada um colocou lá, quanto que sobrou, os dois saem gastando junto naquela mesma conta, e aí, quando a fatura do cartão vem alta, aí que vem as brigas, porque ninguém sabe qual dos dois gastou, e fica naquilo. Cadê o meu dinheiro? Você gastou meu dinheiro? Pô, aí não dá. Agora aqui o terceiro erro que eu vou te falar, esse aqui é o mais comum de todos, eu acredito. E vou te falar, às vezes é até pior, não é só a pessoa que você tá junto, às vezes é a família dela também que acontece isso. Que é justamente usar o seu nome limpo para cobrir a bagunça do outro. Muitas vezes um casal, um tem o nome limpo, o outro tá o nome sujo, e aí o cara suja o próprio nome para limpar o da parceira. Quando às vezes não é pior, o cara suja o nome dele para limpar o nome do irmão da namorada, da esposa. Pô, uma pessoa tá endividada, negativada, com o nome todo sujo no Serasa, o outro com o nome limpinho, lustrando, chega até brilhar o nome do cara, e aí ele começa a fazer financiamento, empréstimo, usar o cartão, tudo para limpar o nome da pessoa que tem o nome sujo. E no final das contas, qual que vai ser o resultado que vai dar? Vai ser os dois ficar com o nome sujo. Segundo o próprio Serasa, milhões de brasileiros já têm as contas negativadas e boa parte dessas pessoas estão negativadas por causa de dívidas dos parceiros, dos cônjuges. No final das contas, a dívida é um problema que precisa ser resolvido, mas é com paciência e estratégia. Não é sujando o nome do seu cônjuge, do seu esposo, do seu namorado, não é isso. E agora vamos para a parte mais importante aqui, pro pulo do gato, que todo mundo quer saber como que divide as contas sem brigar. Porque isso aí parece impossível, mas eu vou te passar uma estratégia aqui que eu tenho certeza que vai dar certo para vocês. Existe um método muito simples e que muitas pessoas usam e dá muito certo. Se chama divisão proporcional. E é muito simples. Em vez de vocês dividirem 50% para cada pessoa, vocês vão dividir proporcional com o que cada um ganha. Um exemplo, se você ganha 60% da renda do casal, então significa que você vai pagar 60% das contas fixas. E se seu parceiro ganha os outros 40%, ele vai pagar os outros 40%. Porque assim ninguém fica sufocado e ninguém sente que está carregando a outras pessoas nas costas. E depois disso, o que sobrar de cada um pode ser dividido assim. Bom, vamos dividir esse dinheiro em 3 partes. A primeira é a reserva de emergência do casal. O que é essa reserva de emergência? É um dinheiro que vocês vão guardar justamente para quando surgir uma emergência. O pneu do carro furar e vocês estão sem dinheiro na hora. Alguém ficou doente, precisa tomar um remédio muito caro. Enfim, isso aí vai evitar você se endividar. É uma reserva de emergência. Outra parte vocês vão juntar para o futuro de vocês. Comprar o seu carro, sua casa própria ou até mesmo formar a sua aposentadoria. E a terceira parte, que para mim é a mais importante, não que as outras você não tenha que fazer, mas essa aqui é muito importante que você faça, é a parte do lazer. Justamente, rapaziada, não adianta, você tem que viver a sua vida, a vida é uma só, a gente tem que aproveitar ela. É claro, aproveitar com responsabilidade, fazendo a sua reserva de emergência, investir no seu dinheiro, pensando no futuro, mas não pode deixar de também viver um pouco o presente. Então separe, mesmo que seja pouco, uma quantia para você ter lazer, para você viver. Mas é claro, nada sem responsabilidade. Continue juntando e guardando dinheiro para sim se tornar um casal próspero no futuro. O importante mesmo é vocês todos os meses sentarem juntos e fazer tipo uma reuniãozinha só vocês dois sobre dinheiro. Só para vocês se organizarem, ver quanto dinheiro entrou, quanto dinheiro saiu, quanto dinheiro vocês querem juntar. Eu sei que parece bobo, mas casais que fazem esse tipo de coisa brigam muito menos por dinheiro. Porque na maioria das vezes, o problema nunca foi o dinheiro em si, a falta do dinheiro, e sim como gerir esse dinheiro. Bom, então vamos lá, vamos dar uma recapitulada no vídeo para ver se você entendeu e pegou tudo que eu te passei aqui. A primeira coisa que a gente viu é que casamento bem organizado financeiramente reduz os seus gastos e aumenta o seu poder de poupar o dinheiro. Então, resumindo, casamento pode ser um ótimo negócio na sua vida financeira. A segunda coisa que a gente viu foi os 3 erros principais que destroem a vida financeira do casal, que é não conversar sobre dinheiro, misturar tudo sem nenhuma organização e, por último, mas não menos importante, é usar um nome limpo para tapar o buraco que o outro deixou. Outra coisa que a gente viu que a divisão proporcional é uma solução para evitar briga de dinheiro entre casais. E o quarto e último ponto desse vídeo foi justamente fazer uma reunião financeira, porque esse é um dos segredos que fazem os casais prosperarem financeiramente.
No fim das contas, eu acho que a conclusão que fica é que hoje em dia todo mundo fala que casar é uma coisa ruim, que não vale a pena, que ninguém presta, mas que na verdade, se as pessoas conversarem, principalmente nessa questão financeira, é uma coisa que resolve muito. Porque o casamento em si não é só sobre aquela paixão e todo aquele amor que você sente sobre a outra pessoa. É claro que isso é muito importante, mas tem várias outras coisas em voltas que também deviam ser levadas em conta. E se seu parceiro ou parceira que tá com você aí te ama de verdade, eu tenho certeza que quando você apresentar essas soluções e esses problemas que vocês estão tendo dentro do relacionamento de vocês, ele vai aceitar conversar e vai aceitar mudar as atitudes para vocês se tornarem um casal próspero e feliz. Enfim, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e também deixar o like nesse vídeo, porque eu tô começando agora e o seu apoio vai me ajudar demais a continuar com esse meu projeto aqui no YouTube. E deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse vídeo. Você é casado? Sim, não? Acha que casamento vale a pena ou é perda de tempo? E antes de finalizar o vídeo, eu quero falar uma coisa com você. Uma coisa que tá ajudando muito também os casais a pararem de brigar e ter uma vida melhor financeiramente, é eles adquirirem uma planilha financeira. E eu tenho a minha. Aqui na descrição você vai ter o link para caso você queira, você adquirir essa minha planilha financeira. Ela é totalmente automatizada, onde você preenche seus gastos, tudo que entrou, tudo certinho, e ela já te mostra tudo pronto. Todos os gráficos, tudo certinho, mastigadinho para você, e você vai saber a realidade da situação financeira de vocês dois. E bom, é claro, não é obrigatório vocês terem uma planilha para dar certo. Vocês podem pegar um caderno e fazer também. Mas eu acredito que a planilha vai deixar muito mais fácil para vocês e também me ajuda a continuar. Bom, vou parar de enrolar aqui. Fiquem com Deus. Fui.